prosseguimento à nossa cobertura da ASCO GI 2021, a gente vai falar das novidades de imunoterapia para o câncer de cólon com instabilidade de microsatélites. A gente sabe que esse foi o grande assunto de 2020. O estudo Keynote 177 foi positivo e provou que o pembrolizumab é a melhor opção na primeira linha do câncer coloretal com instabilidade de microsatélites, mas tinha algumas coisas que estavam incomodando a gente. A primeira é a taxa de resposta, e só 44% dos pacientes respondiam ao pembrolizumab. A segunda coisa era os desfechos ruins na análise de subgrupos nos tumores com mutação de KRAS, que a gente sabe que representa de 40% a 60% dos pacientes. Nesse ano, na ASCO GI, nós tivemos a atualização do 177, os bons desfechos se mantiveram, mas mantendo essa característica de baixa taxa de resposta e de, inclusive, menor controle de doença no grupo pembro, quando comparado ao grupo químio. O que foi interessante nessa atualização é que eles mostraram os desfechos pós-progressão ou pós-crossover. Lembrando que 70% dos pacientes do grupo químio receberam imunoterapia após o crossover. E mesmo com bastante crossover, o grupo que começava com pembro na primeira linha ia melhor e o PFS após o crossover continuava melhor no grupo pembro primeira linha. Isso dá para a gente duas informações. A primeira é de que a ordem importa. É melhor você tomar pembro na primeira linha e depois químio do que o contrário. E o segundo, talvez tenha aquele efeito pós-progressão, que a gente viu tantas vezes em câncer coloretal, que mais resposta na primeira linha te traz uma situação clínica melhor para a segunda linha e tem melhores desfechos na segunda linha. E a gente teve um outro trabalho que lidou com essa mesma população que o Roberto vai comentar com vocês. Obrigado, Diogo. Eu acho que os resultados do Keynote 177, como você bem colocou, estabelecem de forma firme a imunoterapia na primeira linha para os pacientes com instabilidade microsatélite. Mas esses dados que incomodam da taxa de resposta e do menor controle de doença em relação à químio, fica a pergunta, será que com combinações de imunoterapia nós conseguiríamos reverter isso? E nós tivemos na ASCO GI a atualização do estudo Checkmate 142, focando nos 45 pacientes que eram virgens de tratamento, ou seja, na primeira linha. E nesse estudo, os pacientes receberam a combinação de nivolumab com ipilimumab, usando a dose menor do ipilimumab de 1 mg por quilo. Chama a atenção a taxa de resposta de 70% nesse estudo, maior do que no Keynote 177. E chama a atenção também o maior controle de doença. Virtualmente todos os pacientes com controle de doença. Também é interessante ressaltar que no Checkmate 142, os pacientes com mutação KRAS tiveram taxa de resposta equivalente àqueles sem mutação KRAS. Até nesse grupo foi um pouco maior, de 80% a taxa de resposta. E essa maior resposta se transmitiu em uma sobrevida livre de progressão em 2 anos, numericamente favorável quando se compara ao Keynote 177. Aqui no Checkmate, uma sobrevida livre de progressão de cerca de 70%, comparado com 50% do Keynote 177. Então, por mais que não seja uma combinação aprovada, certamente é válido considerar na primeira linha para esses pacientes. Isso, e é interessante que a maior taxa de resposta se traduz em ganho de PFS. Então no Keynote a gente tem 44% de resposta, com em torno de 40% dos pacientes com doença sem progressão em 2 anos. E no Checkmate 142 a gente tem 70% de resposta e os mesmos 70% sem progressão em 2 anos. Mostrando que quem responde nos 2 estudos, responde por bastante tempo. Obrigado, não percam os próximos vídeos.